Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema temendo a Deus. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pega essa lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos no comentário de hoje, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque além de você receber sempre as notificações do conteúdo produzido aqui no canal, você também ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema temendo a Deus. Ontem nós fizemos uma leve introdução, mas ela é um tanto quanto fundamental para entendermos o que nós estamos falando e estudando essa semana. Se por acaso você perdeu o vídeo de ontem, estou deixando um card aqui em cima, vai lá, veja o vídeo de ontem e você volta para o vídeo de hoje, porque são vídeos praticamente linkados entre o de ontem e o de hoje, maravilha? Então, quando nós olhamos ali para o Apocalipse, nós estamos estudando as 3 mensagens angélicas, nós percebemos que na verdade o Apocalipse ele está revelando os planos de Deus e desmascarando os planos de Satanás. Porque do nosso ponto de vista, parece que Deus talvez ele ignora a gente, né? Muitas pessoas têm essa impressão de que Deus está sentado no trono, olhando as coisas, e é isso aí, gente. Tô vendo o negócio rolar e parece que Satanás que está falando toda a verdade. Afinal de contas, foi desta forma que Eva foi enganada, né? Eva foi enganada exatamente acreditando nessa ideia na qual Deus estava enganando ela e que Satanás tinha a verdade. Mas quando nós vamos para o Apocalipse, nós temos uma revelação, né, de que na verdade Deus sempre foi poderoso, amoroso e que na verdade Satanás está enganando, né? O nome Satanás aparece lá literalmente explicando o que é, que ele é a antiga serpente, o inimigo, lá em Apocalipse capítulo 12, como nós já estudamos ali no começo do trimestre. Mas, como eu estava dizendo, quando nós começamos a estudar profundamente Apocalipse, nós cada vez mais entendemos esse conceito do plano de Deus e de que Satanás, na verdade, está enganando, está querendo mentir, está querendo modificar as coisas. Mas hoje eu quero destacar um ponto que ele é apresentado ali em Apocalipse 14, verso 7, que é o termo temam. O termo temam, quando nós vamos para o grego, ele é phobeu. E na verdade não é um temer de ter medo, mas na verdade um temor de respeitar, de obedecer, de compreender que nós estamos abaixo. Então é importante nós entendermos este real conceito da palavra temam, porque muitas pessoas entendem que temam é ter medo, e nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos respeitar a Deus, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então aqui já é um ponto importante e fundamental, porque Satanás distorce essa palavra falando assim, não, você precisa ter medo de Deus, você precisa ter medo de Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, eu conhecia Deus, eu não era da igreja adventista, eu era de uma outra denominação, eu tinha realmente medo de Deus. Quando eu ia para a igreja, eu ficava apavorado, porque eu tinha medo de fazer qualquer coisa errada e dar tudo errado ali, morria de medo. Então, quando nós começamos a crescer, a aprofundar, a crescer na santidade, nós começamos a entender que esse temer, na verdade, é ter respeito, é obedecer, porque quem tem medo não respeita, e quem respeita não tem medo. Então isso é importante e fundamental para a nossa caminhada cristã. Então, quando nós entendemos esse aspecto, e nós olhamos ali para o grande conflito, nós vamos entender qual que é o grande ponto. Por que o grande conflito começou? Quando nós olhamos ali para Ezequiel, olhamos ali para Isaías, na verdade nós vamos ver que Satanás ele começou a se encher, ele foi egocêntrico, ele começou a entender que não precisava respeitar a Deus. Ele falou assim, eu vou me respeitar, eu mando nessa bagaça, aqui quem manda sou eu sei o que eu quero, sei o que é melhor para mim. E aí surgiu a iniquidade, aí surgiu o pecado. Então na verdade nós precisamos obedecer a Deus e nós precisamos deixar de ser egocêntricos, porque como consequência do pecado nós somos egocêntricos. Nós queremos olhar para o nosso umbigo, nós vemos o que é melhor para nós e não importa o que os outros acham, não importa o que Deus acha, não importa absolutamente nada. Então é importante nós entendermos exatamente isso. Por quê? Porque a Bíblia vai destacar que a importância entre a nossa relação com Deus é a obediência aos seus mandamentos. Então, se eu sou egocêntrico, eu falo que a lei não é importante, que a lei é miserável, que a lei não serve para nada e tá tudo certo. O que importa é o que eu quero, o que importa é meu prazer, o que importa é o que eu acho.
Mas a Bíblia apresenta uma coisa diferente. A Bíblia apresenta, quando você teme a Deus, quando você respeita a Deus, você vai guardar os mandamentos. Cristo disse lá em João: se você me ama, você vai guardar meus mandamentos. Então, isso é importante nós entendermos e colocarmos assim, muito bem claro na nossa mente. Mas, Ismael, eu sou salvo pela graça, não tem problema, não preciso guardar os mandamentos. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, no verso 5, exatamente o seguinte, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ou seja, a obediência ela tem relação direta com a nossa crença. Então, se eu creio que Deus criou tudo, se eu creio que Deus me salvou, eu automaticamente vou obedecê-lo, porque eu o amo. Porque com a ação de Cristo vindo à Terra, com esta intercessão dele do santuário celestial junto ao Pai para conosco, nós estamos libertos da consequência do pecado, que é a morte eterna. Só que tem uma relação com a obediência, com se submeter a Deus, com se submeter à mensagem, com se submeter à lei. Ou seja, o egocentrismo é deixado de lado e o teocentrismo é colocado em vigor. Ou seja, eu tiro o eu de lado e coloco Deus como centro da minha vida. E aqui muda totalmente a coisa. Isso é tão importante que a mensagem angélica, esse anjo vai falar assim: temam a Deus. Vocês precisam voltar a respeitar a Deus. Por quê? O mundo não respeita mais a Deus. O mundo ignora quem Deus é, o mundo não se importa quem Deus é. O mundo está focando no eu, nos nossos prazeres, nas nossas vontades, naquilo que nós queremos. E o anjo está falando assim: gente, não é isso não, povo. Temam a Deus e dá-lhe glória. Temam a Deus, respeitem a Deus, obedeçam os mandamentos dele. Ele vai resgatar esse entendimento, esta ação. Só que aqui é um outro ponto importante, onde muitas pessoas têm proclamado a mensagem de temam a Deus, só que eles têm distorcido o Jesus da Bíblia. Eles têm apresentado um Jesus que a Bíblia não apresenta. Ou, como eu já disse com vocês algumas semanas atrás, muitas pessoas apresentam um Jesus de amor, somente amor, que não precisa fazer absolutamente nada. Eu amo a Deus, Deus me salvou, Deus me ama, a graça dele me alcançou, tá tudo certo. É isso aí. Eu não preciso modificar a minha vida. Eu cheguei até Deus e vou ficar desse jeito. A Bíblia apresenta que não é isso o processo. Tem que ter um processo de santificação. Lembra que nós falamos? O processo de justificação, processo de santificação e processo de glorificação. A salvação ela é feita em 3 etapas. Então, eu preciso saber quem é Cristo, aceitar Ele, mas eu preciso crescer em verdade e em espírito. Eu preciso me desenvolver nesse crescimento, nessa relação com Jesus. Então, eu não posso ficar parado, estagnado daquilo que eu acho certo. Então, aqui é um problema, aqui é um ponto onde as pessoas têm pregado um Cristo, onde você só vai até Ele e isso não gera mudança nenhuma na sua vida. E também tem pessoas pregado somente um Jesus de justiça, um Jesus que é bravo, que é o Jesus que eu conheci quando eu era mais novo, que eu falei, eu tinha medo de Deus. Por quê? Porque eu via as maravilhas, as grandiosidades de Deus e eu não conseguia entender e compreender o amor de Deus nessas ações. Então, é importante nós olharmos, entendermos e apresentarmos o Cristo da Bíblia. O Cristo que ama, mas o Cristo também é justiça. O Cristo que morreu na cruz para nos salvar, mas é o Cristo também que, graças a Ele mesmo, vai vir buscar os salvos e vai destruir o pecado. Então, se nós estivermos dentre os salvos, maravilha. Se nós estivermos dentro dos perdidos, será desespero, será choro e ranger de dentes, como o próprio Cristo diz. Então, é importante nós compreendermos a mensagem na sua essência e colocarmos em prática a mensagem na sua essência. Então, a relação direta entre obediência, fé, crescimento espiritual, ela é totalmente interligada com nós temermos a Deus, com nós respeitarmos a Deus. Então, quando eu tiro o eu de lado e foco em Deus, eu respeito a Deus, eu temo a Deus, eu entendo que aquilo que Ele me fala é importante, então eu vou obedecer os mandamentos dEle, eu vou, através desta obediência, eu vou continuar o meu relacionamento com Ele, eu vou crescer em verdade, eu vou crescer em espírito e eu vou modificar quem eu sou, não por ação minha, mas por ação do Espírito Santo. Então, um crescimento é uma relação direta entre mandamento, obediência e tirar nós do centro e colocar Cristo no centro da nossa vida. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, por esse estudo de hoje.
onde nós entendemos um pouquinho mais do que significa temer ao Senhor, Pai. Nós entendemos que, na verdade, isso significa respeitar e não ter medo, meu Pai. Pai, continue derramando a sua sabedoria sobre nós, para que possamos cada vez mais entender essa mensagem tão importante de Apocalipse, Pai. Porque talvez o nosso conceito que nós temos para o Senhor é um conceito deturpado pelo pecado, Pai. O conceito onde Satanás tem colocado na nossa mente uma ideia completamente diferente da Tua palavra, Pai, da forma que o Senhor nos apresenta a nós. Então, Pai, nos auxilie, derrame sua sabedoria, Pai, limpe os nossos olhos, faça com que possamos enxergar verdadeiramente quem é o Senhor, Pai. Faça com que tenhamos vontade de estudar a Tua palavra, aprofundarmos um conhecimento de Ti, Pai, para que cada vez mais possamos compreender que é o Senhor, crescermos em verdade e em espírito, respeitando os Teus mandamentos, obedecendo ao Senhor e entendendo que o Senhor é o centro da nossa vida e que não nós somos o centro da nossa vida, meu Pai. Trabalhe em nós, nos auxilie também a proclamar a mensagem do Cristo verdadeiro, do Cristo que está na Tua palavra, do Cristo que é amor, que é justiça e que é muito mais coisas, que nós não apresentemos somente algumas facetas dele com medo ou crendo somente nesta parte, Pai, mas o Senhor é muito mais grandioso do que a nossa mente pode absorver e compreender. Fique conosco, meu Pai, perdoe os nossos pecados e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição saem de domingo a sexta-feira e aos sábados eu trago meditação para o seu coração. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber as notificações no seu celular, no seu tablet, no seu computador, enfim. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu faço aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!